Olá pessoal, Fábio Santos aqui com vocês. Resolvi me manifestar com relação a essa polêmica. Tá todo mundo falando, por que eu não posso falar? Eu vou dar a minha opinião em relação à canção da música de Aimee, a música aí dos fariseus, os fariseus modernos que estão hoje aí nas instituições religiosas, né, nas denominações que eu me recuso a chamar de igreja, porque o meu conceito de igreja não tem nada a ver com um templo de pau, de pedra, de metal, onde envolve um sistema hierárquico, não tem nada a ver, né? Igreja para mim é outra coisa, né? E eu faço parte da igreja, apesar de nós, eu até me considero porque nos intitulam de uma palavra chula aí, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas antes, deixa eu falar sobre essa questão aí da música, né? Bom, para ratificar, a música só fala a verdade. A música é um despertamento direto para aqueles que se consideram igreja, aqueles que não são religiosos, mas que por alguma coisa estavam hibernando, estavam dormindo e foram despertados por uma simples canção. Uma canção que falou de duas formas, tanto para um povo que está aí em berço esplêndido, né? Um povo que está aí vivendo numa bolha, né? Uma bolha de quatro paredes, que vive festejando, fazendo festa, nada contra. Pode fazer festa à vontade, eu não faço parte disso, né? Meu culto a Deus é de outra forma. Eu não preciso ficar pulando, sapateando. Se bem que eu já fui 24 anos da minha vida escravo disso, né? Escravo de um sistema a qual homens mandam em outros homens, escravizam pessoas. E eu não faço parte mais dessa escravidão. Eu sou livre em Cristo Jesus. Voltando à questão, né, sobre a música, ela fala duas coisas. Falou diretamente a um povo para que eles despertassem, né, porque até então isso me fez lembrar de um filme. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É o nome de um filme que eu recomendo para vocês assistirem. É um filme religioso, né, que mostra a verdade do que acontece aí dentro das instituições religiosas, né? Mas essa música é mais uma que veio para despertar. Mas o que não estão falando? Enquanto os fariseus modernos estão saindo aí dos buracos negros da instituição, né? Eles parece que ele atingiu lá na ferida mesmo, foi lá na ferida, foi profundo. Eles já estão se manifestando. Cantores hipócritas, pregadores hipócritas, teólogos hipócritas, que até outrora diziam nas suas pregações, são moralistas, né, nas suas canções, diziam: eu amo o povo, vamos amar o povo, principalmente aqueles que estão fora da igreja, fora do templo religioso, fora das instituições, né? Aí por que a música falou de algo que é preciso analisar, que é preciso refletir? Muita gente está acordando e refletindo e vendo o quão está errada, né? Está voltando ao primeiro amor, né? E esses fariseus ficaram assim, desnorteados. Pegou no calcanhar de Aquiles deles, né? Falou sobre dízimo, que é uma verdade, o que a música fala, falou sobre os eventos para si próprio, eles evangelizam a si próprio. O evangelho para eles é um evangelho de entretenimento, né? Eles evangelizam a si próprio, né? Mas para quem realmente precisa do evangelho, de uma libertação, de uma transformação, eles dizem assim: ah, não, os missionários vão fazer por nós. Vai, missionário, vai. Está errado. Né? Aí eles ficam dentro dos templos luxuosos, né? Ficam dentro das denominações recebendo o dízimo, né? O dízimo é do ungido do Senhor, dos pastores, não é isso? É o que eles dizem. Então, a música falou profundamente, gente, profundamente. Só que esse povo cristão que está dentro dessas instituições, eles não haviam, pelo menos a maioria não havia ainda acordado.
porque a letra fala exatamente para que eles despertassem para o que realmente importa. Despertassem para as crianças, para o próximo, para os pobres, os necessitados, as pessoas que estão sofrendo. Não é só no Marajó, é em todo lugar no Brasil e no mundo. Mas vocês que são aqui do Brasil, cristãos, que estão dentro aí, enfurnados nas denominações, né? Pulando, sapateando, vivendo de festa em festa, todo ano é a mesma coisa, não muda. Vive de festa em festa. Isso é para você despertar, para mostrar que você vive uma vida de hipocrisia, uma vida de aparência, né? Um cristianismo hipócrita, de aparência. O cristianismo verdadeiro é aquele a qual você se importa com o seu próximo, você ajuda o seu próximo. Esse é o verdadeiro cristianismo, esse é a verdadeira essência do cristão. Não é esse tipo de que a gente está vendo aí, sapateando, pulando, falando em línguas estranhas, que são estranhas mesmo, né? Que não tem nada a ver com a época de Jesus, ali, quando ele fala dos idiomas e não de línguas estranhas. Né? Então, os fariseus hipócritas, cantores, pregadores, estão aí criticando a música. Né? Eu estava assistindo agora há pouco, né, um tal de Eliseu Rodrigues, famosinho aí no meio gospel, no meio evangélico, modismo, né, desse modismo aí de evangelho que é pirateado, furado, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. É o evangelho deles, desse povo aí. Então ele estava falando e criticando a cantora, né? A tal de Vanilda Bordieri, a mesma coisa, né? Só argumento furado, né? Argumento fraco, raso, né? Ela apelou, inclusive, chamando a menina lá como se fosse sapatinho de algodão, né? Do inimigo que vem com sapatinho de algodão, não é isso, Vanilda? Que moral a Vanilda Bordieri tem para falar dessa cantora, dessa jovem que foi usada assim por Deus para despertamento de vocês, de todos nós cristãos, para uma coisa que é séria, né? É só ver o contexto da música que ela estava falando para o povo despertar, porque o povo estava dormindo, estava em outro planeta, vivendo no mundinho deles, um mundinho fechado, né? Enquanto que esses fariseus modernos, levando esse povo aí para o erro, né, agora estão criticando, né, como esse tal de Eliseu Rodrigues e tantos outros que estão criticando a cantora, né? Sabe por quê? Porque falou exatamente que eles são fariseus, são verdadeiros fariseus, são enganadores, fazem negócio de vocês, cristãos, que estão dentro, presos nessas denominações. Então, a minha opinião é a seguinte: Deus usou essa jovem, falou para que o povo dele despertasse enquanto é tempo e se importasse com o que realmente precisa se importar. Não com essas futilidades que acontecem dentro desses templos, dentro dessas denominações. Isso aí é tudo fogo de palha. Isso vai ser queimado, né? Não vale nada. Tudo que se fazem dentro desse sistema. O que importa é o amor ao próximo, é você fazer algo para o próximo, né? E eles ficaram mais irados porque ela falou a questão do dízimo. A música fala da questão do dízimo. Né? Se a gente for profundo aqui em relação a dízimo, eu sei o que significa dízimo. Primeiro que dízimo, a gente sabe que nunca foi para cristão. Nunca. Não vem com essa pataquada de dizer que Jesus ordenou dar dízimo porque está lá em Mateus capítulo tal e versículo tal, que não adianta, não adianta. Não adianta isolar versículo. Primeiro que dízimo sempre foi alimento, sementes, e nunca foi para cristão. Era apenas um preceito para os judeus. Na época, foi o próprio Moisés que, inclusive, instituiu essa questão que era para... Qual era o propósito? Para ajudar a alimentar as pobres, as viúvas, os necessitados. E somente a tribo de Levi. Eu não vou me estender aqui, por quê? Porque não adianta. Porque a mente já dos cristãos, de muitos, a maioria, está distorcida com relação a dízimo. Né? Acham que dízimo, se não der, vai para o inferno, como alguns pregadores falam. Né? Que dízimo, se não der, a pessoa é amaldiçoada.
Meu Deus, quanto a igreja, pelo menos aqueles que se dizem cristãos, que estão dentro desse sistema religioso, quantos estão longe do verdadeiro sentido das Escrituras, né? Então, voltando à questão, parabéns à moça que se deixou usar por Deus e que está se deixando. E olha que ela frequenta o sistema, né? Mas ela vê, ela tem visão, discernimento do que está acontecendo lá dentro. E vocês, bando de hipócritas, estão massacrando a menina só porque ela falou a verdade. A verdade dói, né? Dói. Mas vocês vão ter que engolir agora, porque é um grande povo que você não tem ideia. Há um povo verdadeiro e real que estuda de forma certa, clara e discerne o verdadeiro sentido das Escrituras, não esse que vocês ensinam distorcido dentro do sistema religioso, dentro dessas instituições, a qual só interessa isso. É isso que interessa para vocês. Então, esse é um recado para vocês, hipócritas. Né? Tem que engolir agora, né? Porque Deus está despertando o verdadeiro Deus, o Deus do cristão verdadeiro, aquele que serve, aquele que serve a Ele com um evangelho simples, sem precisar de amarras, de fardos que vocês, hoje fariseus hipócritas, estão colocando sobre o povo. Então, o que é de vocês? O próprio Cristo falou, a recompensa deles, eles já receberam. Naquele grande dia, vocês verão quem estava certo e quem estava errado. Então, seus hipócritas, que Deus tenha misericórdia de vocês e vocês, antes de fechar os olhos, vocês se entreguem para o verdadeiro Deus, o verdadeiro evangelho, que não é esse evangelho de mamon que vocês servem. E a música veio para isso. Tem que se importar com o que realmente precisa, com o que a música fala no seu contexto. Não isola, como vocês são acostumados a isolar os versículos da Bíblia para criar texto fora de contexto. E doutrina para criar heresia. É o que vocês mais têm feito, seus hipócritas. Até a próxima.